mas porque os valores gregos não são mais os nossos. Como é que eu vou comunicar uma coisa que foge, cai fora da minha cabeça de um modo tão radical? Quer dizer que o próprio do teatro, eu acho mesmo essa coisa efêmera, que vale para cá e aqui e agora. Até que ponto subsiste? Depende da consciência histórica. Quer dizer, os problemas de Shakespeare, em larga medida, ainda são nossos problemas? Até que ponto? Porque, vejam bem, eu posso botar em cena tudo ou quase. Eu posso botar em cena a linguagem do século XVI elizabetano, o que já é complicado. Qualquer boa edição popular, inclusive de Shakespeare, tem um glossário no fim das palavras que não se usa mais hoje, o que mudaram de sentido. Mas eu posso imitar o Globe Theatre, eu posso reproduzir as roupas perfeitamente bem, os utensílios cênicos perfeitamente bem, a história bem de época, pode ser de elizabetana, se quiserem, coisas assim. Só tem uma coisa que não pode ser reproduzida em cena, é o sentido do mundo elizabetano. O sentido que está por trás da tragédia grega. Aquilo que a tragédia grega tem propriamente de grego. Isso é inatingível. Porque é uma coisa que se perde nas coordenadas do espaço do tempo e não se repete jamais. Então, os recursos mais exteriores, a começar pela linguagem, esses são acessíveis, não? Isso pode ser reproduzido, mas aquele sentido último não dá. Eu nunca vi com bons olhos a montagem de tragédias gregas por causa disso. Sempre é uma mentira. Sempre tem qualquer coisa que passa e não está bem passado. Entendeu? Não é porque eu não consigo compreender na consciência, por exemplo, hebraico-cristã, Édipo não é culpado. Ele matou o pai sem saber que é o pai. Ele foi um herói, inclusive. Ele pensava que era um bandido. Ele casou com a mãe, se apaixonou com a mulher, sem saber que era mãe. Tiveram 4 filhos, perfeitos todos. 2 homens, 2 meninas, perfeito. Ele é culpado. Ele não sabia que era mãe. Não teve nenhuma consequência funesta. Não, nada. Só o ódio que ele tinha pelos filhos. Acabou matando os 2 filhos. De qualquer maneira, entenderam como é? Não dá para entender. Agora, para o grego, ele é culpado. Ele é tirano. E a tragédia grega, o herói é necessariamente político. Não existe possibilidade de um herói trágico que não seja rei, ou nobre, alta estirpe. Porque para nós qualquer carroceiro pode ser trágico, ter uma experiência trágica. Mas não tem nada a ver com a tragédia clássica grega, mesmo com a de Shakespeare. É outro problema. Mas essa repetição não pode se verificar. Então lá ele tem que ser trágico, tem que ser rei, e tem que ser culpado. A grande pergunta para a consciência cristã, no sentido bem difuso da palavra, nós todos somos hebreus, judaico-cristãos, digamos, nessa tradição ética e religiosa, é exatamente essa. Em que sentido ele de fato é culpado? E essa pergunta para nós é praticamente irrespondível. A gente pode responder intelectualmente, fazendo uma série de filosofias e coisas em relação ao mundo grego, entenderam como é? Mas ele não é culpado na nossa vivência. Esse é o problema. Não sei se eu respondi, mas está por aí. Eu gostaria de saber a respeito da peça Coriolanus, escrita por Brecht, por que ele teria reescrito um paralelo entre Coriolanus de Brecht e Coriolanus de Shakespeare. Aí o problema geral é isso? Só finalizando, quais seriam os aspectos que deveriam ser realçados numa montagem de Coriolanus de Brecht atualmente? Sabe que eu não conheço Coriolanus de Brecht? Mas tem um é quase um plágio de Shakespeare. Foi a primeira peça que eu li de Shakespeare, Aires e Crécidas e Coriolanus, as 2 primeiras peças que eu li. Mas de qualquer maneira, aí um problema geral é que Brecht tinha um respeito por Shakespeare que era quase atávico. Ele dizia que a linguagem de Shakespeare tinha a força da matéria. Não é? Porque, sabe que o país no mundo que mais se monta Shakespeare não é na Inglaterra, é na Alemanha. É uma tradição alemã muito, muito forte. Eles têm ao menos 2 tradições, uma que é absolutamente genial, feita por Tieck, o romantismo, né? E outra de Bundorf, na virada do século. E essas montagens são muito montadas, e uma vantagem é que o alemão é totalmente contemporâneo.
Então faz um sucesso imenso Shakespeare. Bate Schiller, bate Goethe, bate toda a dramaturgia alemã. Então tem essa vinculação muito radical com Shakespeare na Alemanha. Tem que pensar que o inglês e o alemão, lá na origem, é a mesma língua, inclusive. A origem é a mesma. Então tem essa espécie de atavismo e um fascínio que Brecht tinha não só por Shakespeare, mas por Marlowe também. Ele montou Eduardo II em 26, 27, por aí. Eu quis montar. Ele montou Eduardo II. Essa é a linguagem, é pela linguagem, um caráter quase que bárbaro da linguagem, contra o racionalismo francês, se vocês quiserem. É pela linguagem que ele chega, de fato, a se apaixonar por Shakespeare. Então não se trata mais de imitar a linguagem altamente idealizada de Schiller, que eu falei antes. Essa idealização feita com a língua alemã, para Brecht não serve. Isso foi das primeiras coisas que Brecht entendeu, porque na juventude dele, com 20 anos, começou a fazer crítica de teatro. Tem uma peça sobre o Dom Carlos de Schiller, e ao mesmo tempo ele tinha lido um conto de Lewis, que se passa nos matadouros de Chicago, em que um homem luta pela liberdade e perde a vida na luta pela liberdade. Ele se dá conta, literalmente, que essa liberdade desse operário não tem nada a ver com a liberdade idealizada de Schiller. Agora, a linguagem de Shakespeare está muito mais perto da realidade, da sua brutalidade, da sua materialidade e sua beleza também, não é mesmo? Do que toda a idealização possível feita por Schiller. É pela linguagem que ele pega Shakespeare. O que mais? Tá bom? Guimarães, eu sei que a preferência é Brecht, né? Mas você deixou um ganchinho que me deixou lá fisgado. Tem muito ganchinho. Hein? Só deixei gancho mesmo. Não, mas um que está um pouquinho para outra face, né? Que foi quando você coloca essas duas categorias, por intermédio das quais a gente poderia olhar a arte já a partir do barroco, da ideia de sujeito, da ideia de objeto. E eu te acompanho um pouco, eu sei que você tem coisas belíssimas a dizer sobre essas duas categorias no teatro. E quando você falou aqui no inconsciente e jogou para o alto a questão da gente olhar para ele como sujeito, como objeto, e essas características, né, de não identidade, não... Freud. Né, enfim, de não anonimato... Não contradição, não negação, não afirmação. E isso como muito presente nas expressões mais contemporâneas, né? Isso é um tema que me interessa muito, principalmente quando eu penso que, quando você diz o quanto o Brecht modificou, perturbou, enfim, deu um novo panorama com a ideia de uma verdade dos seus espetáculos a ser comunicada, de uma formalização de linguagem, isso está muito dentro do modelo de comunicação, né? Linguístico, decodificação. E quando você me traz esse outro lado, né? Essa ideia do inconsciente, da expressão do inconsciente na expressão contemporânea, e de como você poderia discutir, olhar para ele como sujeito, como objeto, e até que ponto isso é comunicação também, ou vai me trazer uma outra coisa, uma expressividade física. É muito complicado responder, porque tem muitas dimensões do que você falou, entendeu? Agora, eu acho o seguinte, é que toda a cultura contemporânea, ela é ou sujeito ou objeto. Não tem mais terceiro termo, nem para cima nem para baixo. Não tem mais diabo, não tem mais Deus. Tudo é sujeito e objeto, com um adendo fundamentalíssimo para a arte, é que sujeito e objeto são categorias intercambiáveis. Um sujeito se transforma em objeto e o objeto se transforma em sujeito. Além disso, a estética só tem um quarto caminho. O primeiro é a imitação platônica dos antigos, não é mesmo? Que é a pesquisa formal, e que reduz, então, a arte a uma espécie de um conjunto de signos, de sinais, de linguagem, semiótica, se quiserem, né? Que é essa pesquisa formal que está um pouco por tudo. E atravessa Brecht todo inteiro também. Mas não dá para sair desses caminhos. Você pode dizer que há uma estética que interpreta